Olá, professor. Eu e o Lucas Girão, nós vamos analisar o desempenho salarial do time New York Knicks, com o objetivo de identificar a disparidade salarial e remunerações injustas. Certo, aqui nesse bloco nós temos os impostos das bibliotecas. Aqui nós fazemos a importação do dataset direto do Google Drive. É, Aqui nós estamos delimitando por temporadas, separando entre 2022 e 2023. Aí aqui já começa a análise salarial. Aqui eu começo analisando quantos jogadores tem em cada uma das temporadas. Nós temos 15 jogadores na temporada de 2022, 13 em 2023. E aqui eu começo a analisar a média, a mediana e o desvio padrão do, do dataset de 2022, que são essas aqui, e 2023 também. Vejo se tem outliers com boxplot. Não tem nenhum outlier foi encontrado. Vejo quem teve maior salário em 2022, vejo quem teve o menor salário também. 2023 a mesma coisa. Vou calcular a média, retirando os jogadores que estão presentes em 2022, mas não estão presentes em 2023. Foi só esses dois que saíram e o resto ficou nos dois. Aqui neste bloco, nós juntamos as colunas, todas essas colunas aqui. Criamos a salário de 2022, salário de 2023. Criamos variação, o USD e variação na porcentagem, para conseguir analisar melhor os dados. Aqui neste bloco eu faço um resumo estatístico, pego quantos jogadores teve em cada temporada, o salário médio dessa temporada, salário mediano e o maior salário da temporada. Faço o describe desse novo data frame, dos que ficaram em 2022 e 2023. É, Aqui não muda desde do último, mas em 2023 muda, porque saíram dois jogadores. E aqui nós temos o gráfico que demonstra tudo isso. Os jogadores que saíram, esse daqui ganhava muito, que impactou bastante. Esse daqui nem tanto. De acordo com os salários dos jogadores, nós podemos perceber que a maioria cresceu o salário, principalmente esse. Nós vamos ver muito que esse Evan aqui, ele tem um dos maiores salários, mas ele não contribui muito para o time. Nós podemos ver que a variação salarial não foi muito grande, com exceção dessa pessoa aqui, o Don't, que ele teve um aumento de 416%. E aqui nós temos a média versus a mediana, que a diferença é bem grande devido à disparidade, devido ao desvio padrão nesse data frame. Agora, vai ser a parte que o Lucas vai falar. Olá, meu nome é Lucas Girão Pontes. Eu vou falar do meu trabalho da análise de desempenho do time New York Knicks. Eu comecei pegando cada. Eu dividi em 5 as características do basquete, que são os pontos, as assistências, os rebotes e os roubos de bola, que são os desarmes, e os tocos. Peguei quantos cada jogador fez de cada um e peguei o tempo que eles jogaram em cada ano também, 2022 e 2023. Aí eu calculei a performance, que peguei quanto eles fizeram de pontos e rebotes, assistência e tudo mais por ano, tipo 2022, que é o azul, 2023, que é o laranja. Aí fiz a mesma coisa com os rebotes, assistências, os desarmes, os tocos e também o total de tempo jogado por minutos, para ficar mais fácil de dividir. Depois eu comparei os dados, aqui todos os dados, tipo 2022 teve esse cara, por exemplo, que marcou 0,2 pontos por minuto. Esse aqui rebotes também, assistências, e aqui embaixo seria 2023, onde ele não marcou nem um desarme, nem um toco. E isso segue para todos os jogadores. Aqui os gráficos. Eu pontos por minuto jogado, que são jogados individualmente. Por exemplo, ele não jogou em 2023. Até dá pra ver que em 2023 o nome dele simplesmente não tá aqui. Tem outro cara que também não jogou, esse Josh Hart. E aí também eu coloquei a média geral do time. Como pode ver, teve uma diminuição nos pontos. A mesma coisa com os rebotes. Também teve uma redução. As assistências, que também teve uma redução.
os desarmes por minuto, que também teve uma redução. Esses aqui são o de geral, no caso, que seria o time. Aqui é os jogadores individuais. Tocos por minuto, que aqui teve uma baita redução. E aqui é a conclusão geral que eu cheguei. O time piorou em tudo, mas bem pouco na maioria das coisas, tirando os tocos, que a redução foi de 20%, como pode ver, de 0.020 tocos por minuto, saiu para 0.016 tocos por minuto, o que é bem uma piora considerável na defesa do time. Também ressaltar que esses jogadores aqui foram excluídos das médias gerais, que eram esse tipo de gráfico aqui, porque eles não jogaram em 2023. E nós temos fatos, o time piorou em tudo, principalmente na defesa. E aqui os dados exatos com um pequeno bônus. Os tocos têm uma queda de 20%, os roubos de bola 3,45%, pontos têm uma queda de 0,21%, assistências queda de desempenho de 3,96% e os rebotes de 0,52%. Em geral, é bem administrável isso aqui, pode ser só um pouco de azar. Tirando os tocos, isso realmente precisa ser realizado muito mais a fundo. E essa é a minha parte do trabalho. Vou falar agora da análise salarial por desempenho. Aqui eu já comecei delimitando as colunas que ele queria analisar: posição, minutos, os rebotes, as assistências, ponto, salário, nome e temporada. Tanto de 2022 quanto de 2023. Aqui nesse gráfico nós conseguimos ver os pontos e pelo salário de cada jogador. Aqui a gente pode observar uma reta linear, praticamente, em 2022. Em 2023, isso já não acontece tanto. Nós temos algumas pessoas como esse Evan, esse Mitchell e Emmanuel, que eles acabam recebendo mais, fazendo bem menos pontos, e o Emmanuel fazendo mais pontos, recebendo bem menos. Eh, Aqui nós temos a análise por minutos de jogo. Nós conseguimos ver uma curva quase linear, com uma concavidadezinha apontando um pouquinho para cá, para baixo. Nós percebemos aqui que o Evan continua jogando pouco e recebendo bastante. E as mesmas pessoas aqui, esse Emmanuel, deixa eu ver, eu anotei aqui o Don't também, recebendo pouco, mesmo jogando bastante. Nós podemos ver que todos eles ocupam as mesmas funções, shooting guard, o que não justifica o Evan ganhar mais do que esses dois aqui, o Emmanuel e o Don't. Não justifica. Pelas assistências, nós podemos ver que também o mesmo padrão se repete. Evan, Michel, Emmanuel, Don't continuam quase no mesmo lugar, né? Recebendo pouco e fazendo muitos pontos. Esse aqui recebendo muito, fazendo poucas assistências, quer dizer. E aqui uma reta quase linear de quanto mais pontos você faz, maior o seu salário. Assistências, no caso. Alguns jogadores, como esses aqui, eles recebem mais, fazendo menos rebotes, enquanto alguns aqui embaixo recebem bem menos, fazendo a mesma quantidade de rebotes. Tá? E que é a análise final. Conforme a análise realizada, o Evan recebe um salário excessivamente elevado em relação ao desempenho. O Emmanuel ocupa a mesma função do Evan, representa um desempenho extremamente superior em um salário inferior. Também é possível perceber que Julius é um jogador com mais pontos por minuto, assistência e rebotes, que justifica o seu salário alto. E o Dan, Jeffes, não sei pronunciar, é, por outro lado, não contribui significativamente para o time, o que reflete em seu salário baixo. Nós podemos ver o Dan, também Dacon, na verdade, e o Julius, que estão sempre nas mesmas posições. Aqui. E é isso.